Santa Catarina, aquele abraço, muito boa tarde, Clube da Bola na área, o único programa que une os 4 cantos do estado quando o assunto é o futebol, pode apostar. Sábados de clássico em Figueirense e Avaí se enfrentam no estádio Orlando Scarpelli. Hoje tem também Concórdia e Marcílio. Amanhã, mais 3 jogos na sequência da rodada. Inter e Criciúma, Brusque e Ercílio Luz, Barra e Joinville. Na segunda-feira, Nação e Chapecoense fecham a rodada. Um fim de semana. Uma notícia muito triste divulgada hoje pela manhã. A Federação Catarinense de Futebol decretou luto oficial de 7 pelo falecimento do vice-presidente e diretor do Departamento de Arbitragem da entidade, Marco Antônio Martins, ocorrido na manhã de hoje. Marco Antônio tinha 57 anos, atuou como árbitro assistente da Federação Catarinense por 15 anos e no quadro da CBF por 10 anos. Encerrou sua carreira nos gramados em 2011. Ele também foi presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Santa Catarina e da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol. Em 2017, assumiu como diretor do Departamento de Arbitragem da Federação Catarinense de Futebol e foi eleito vice-presidente em 2018 e 2022. As bandeiras na sede da Federação em Balneário Camboriú vão ficar a meio-mar. O velório começa hoje, às 6 horas, no cemitério do Itacurubi, em Florianópolis. E o sepultamento vai ocorrer amanhã, às 11 horas da manhã. A gente deixa aqui nossa singela homenagem aí e toda paz no coração aí para a família nesse momento tão difícil. Pegou muita gente de surpresa. O Marco participou do Clube da Bola, acompanhei muita carreira dele nos gramados, o entrevistei várias vezes na época de repórter, esteve aqui no programa também, falando sobre arbitragem, falando sobre lances polêmicos. E foi muito novo, né? Nos deixou muito novo, 57 anos. Vou apresentar a nossa equipe aí que está completinha de hoje. Eu começo em Chapecó, com Sérgio Badá, semana movimentada, mudança de técnico, vitória e um pequeno respiro da Chape na tabela. Boa tarde, Badá. Boa tarde, Marcelo Mancha. Em primeiro lugar, nossos sentimentos. A família do Marco Antônio não tinha assim, uma amizade muito grande com ele. Encontrei com ele algumas vezes, inclusive aqui na Arena Condá. Sempre foi muito gentil, muito atencioso e muito educado, muito prestativo. E nossas condolências e que descanse em paz o Marco Antônio, minha idade, 57, 58 anos, né? Muito jovem ainda, mas que Deus dê força aos familiares e aos amigos. E a Chapecoense ainda não está numa situação confortável, melhorou um pouquinho sob comando na estreia do Humberto Loser, jogou bem o primeiro tempo contra o Inter de Lages, arbitragem polêmica também, que depois eu vou falar. Para mim, a Chapecoense foi beneficiada pela arbitragem, né? Mas sofreu muito para vencer o Inter de Lages, que apresentou um bom futebol. E hoje tem o Concórdia contra o Marcílio Dias aqui. O Concórdia é que está agora na zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos do que a Chapecoense. E se o Concórdia ganhar hoje do Marcílio Dias, deixa a Chapecoense novamente na zona de rebaixamento. Então a situação ainda é muito complicada para a Chapecoense na tabela de classificação. Valeu, Badá. Vamos falar bastante aí do Verdão, bastante do Concórdia hoje. Em Blumenau, o Emerson Luiz acompanhando toda a movimentação do futebol catarinense. Emerson, muito boa tarde. As coisas estão no conforme, ou a situação ali da Chapecoense lá embaixo é um pouco diferente quando a gente vê a tabela? Boa tarde, Mancha, Badá, os demais colegas que estão por vir. Boa tarde aos nossos telespectadores, em especial aí a família do Marco Antônio Martins. Também faço uso das palavras do Badá. Tempo que era repórter, você também, sem ele como Marco, podia conversar. A gente está com um probleminha no áudio do Emerson. Vamos arrumar para o Emerson dar o boa tarde. Enquanto isso, a gente vai para Criciúma conferir o boa tarde. Vamos para Itajaí? Para Itajaí, então, conferir o boa tarde de Marcelo Nunes. Fala, Mancha, boa tarde para você, os amigos ligados aí no Clube da Bola, com certeza também nossas condolências, nossos sentimentos aí à família do Marco Antônio, sempre muito atencioso, né? E a gente sempre naquela condição de perguntador, de entrevistador, tirando aí as dúvidas das polêmicas da arbitragem, das situações que aconteciam no dia a dia da arbitragem. Ele sempre muito solícito, muito transparente nesse trato, nessa educação com as pessoas. Realmente uma grande perda aí para o futebol de Santa Catarina. Fica aqui as nossas condolências, então, nossa homenagem ao Marco aí e também um agradecimento, com certeza, à sua colaboração ao futebol
futebol aqui do estado. Bom, Mancha, o resumo aqui do trio da nossa região. Marcílio Dias nessa campanha muito legal no campeonato estadual, ali na vice-colocação, na segunda posição do campeonato catarinense. É claro, foi derrotado pelo Hercílio Luz, mas há uma motivação muito grande aqui na cidade de Itajaí, até pela definição do jogo do Vasco na Copa do Brasil. Isso acaba influenciando, sim, na campanha do campeonato catarinense. A gente vê o Marcílio Dias jogando bem, com bons valores em todos os setores do campo. Realmente deixa o torcedor bastante empolgado por essa campanha muito sólida no campeonato estadual. Destaque também para o Barra de Balneário Camboriú, que na última partida ganhou com autoridade da equipe do Concórdia no Gigantão, acelerou na reta final do jogo, fez 3-0, uma partida que estava caminhando para um 0-0. Do nada o Barra foi lá, parece que apertou o botãozinho do ligar, do on, e acelerou a 300 por hora para cima do Galo do Oeste, venceu e também vai fazendo uma campanha de muita solidez nesse estadual, o Barra. E o outro representante, o Brusque, claro, que vinha com uma campanha um tanto irregular nesse campeonato estadual, bastante decepcionante, é verdade. O clube já fazendo contas aí com relação a rebaixamento na última rodada, simplesmente foi lá e venceu o Criciúma. Claro, contou aí com a sorte de um gol contra, aí na vitória do Tigre para cima, na vitória do Brusque para cima do Criciúma lá no Heriberto Wilson, mas é certo que é uma vitória que dá moral, que dá confiança, até porque o segundo tempo do Brusque foi muito bom jogando contra o Tigre lá no sul do estado. Mancha. Valeu, Marcelo. Agora sim, Criciúma, Renato Semensati, a realeza do jornalismo esportivo catarinense, é líder. Criciúma é líder do estadual no momento. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marcelo, Marcelos, né, Badá, Emerson. A lamentar, né, eu tive um contato telefônico ontem com o Marco Antônio Martins, quem eu considero amigo. Eu até marquei uma entrevista para amanhã com o Marquinhos, no programa que eu tenho no YouTube aos domingos à noite. E fui surpreendido com essa notícia dada pelo presidente Rubens Angelotti logo no início da manhã. Então, força aí aos familiares do Marco Antônio Martins, profissional extremamente capacitado. Acho que a arbitragem catarinense perde, mas principalmente a família, né? Então, muita força para a família do Marquinhos. Eu conversei bastante com ele ontem porque o Criciúma enviou um documento, um protesto à comissão de arbitragem. E eu conversava com ele sobre esse documento. Documento, na minha forma de ver, inadequado, sem fundamento, na maioria dos seus questionamentos, e muito por isso o Criciúma perdeu o jogo para o Brusque. Não tirando o mérito do Brusque, o Brusque é um bom time, assim como a Chapecoense é um bom time, cada um com os seus problemas não estão conseguindo desempenhar, a tabela mostra isso, mas são times que se classificarem entre os 8, voltam a ser postulantes a título. Então, com todo respeito ao Brusque, o Criciúma perdeu para ele, perdeu porque está pilhado, não sei porquê, é líder do campeonato, disparado, joga o melhor futebol, tem o melhor elenco, então tem tudo para ganhar o campeonato catarinense, tem aí as 5 melhores presenças de público do estado no campeonato catarinense. Se você pegar o jogo da Recopa, os 6 maiores públicos são no estádio Heriberto Wilson, mas o Criciúma tomou 8 cartões no jogo, 8, reclamando muito com a arbitragem. O Tencati foi irônico na coletiva, disse que vai contratar uma professora de yoga para deixar todo mundo calminho e tudo mais. Então, como falei, com todo respeito ao Brusque, mas o Criciúma perdeu para ele esse jogo e se continuar preocupado com a arbitragem, vai continuar perdendo para ele. Está com o foco errado. Tá certo, o Renato fica com a gente aí até o final do programa, aqui nos estúdios em Florianópolis, Fábio Machado. Fábio, hoje um dia que era para ser de muita alegria, clássico na cidade movimentada, né? Esse pós-carnaval aí aqui em Floripa, mas essa notícia, claro, pegou muita gente de surpresa. Muito boa tarde, Mancha, boa tarde, colegas do Clube da Bola, galera que está em casa, né? É verdade, né? Hoje era para ser um sábado que o foco seria apenas o clássico, né? Hoje já teve torcedor que não dormiu, que já está roendo a unha, tudo isso faz parte. Só quem vive numa cidade que tem clássico de verdade sabe o que envolve Figueirense e Avaí ou Avaí e Figueirense. Mas foi um sábado diferente, porque de manhã eu recebi a informação da morte do Marco Antônio Martins. E quem me confirmou foi o próprio presidente Rubens Angelotti, dizendo: Fábio, infelizmente é verdade. Sobre o Marco Antônio Martins eu quero dizer uma coisa. Eu tive algumas divergências com ele, mas a gente travou o bom combate, porque ele sabia que quando eu brigava com ele, não estava brigando com a pessoa do Marquinho. Estava brigando ali com o cara que comanda a arbitragem, enfim. E ele me respeitava como jornalista. Então, assim, eu tive por ele o maior respeito, como eu sei que ele teve por mim o maior respeito.
E perde sim, perde a federação, claro, perdeu a família, ele tinha 2 filhas, né? E ele sempre, Mancha, ele sempre foi ligado ao futebol. Porque antes de ser árbitro, como você falou, ele foi um ponteiro direito no futebol amador da Portuguesa, do Pantanal aqui, tinha um apelido da Cilda, não sei se era por causa de alguém da família, enfim. Então ele respirava futebol o dia inteiro. Claro, perdeu o futebol, perderam os amigos, né? Lamentável. É um dia que acordou diferente e está diferente ainda, mesmo nós tendo um clássico daqui a pouco, Figueirense e Avaí. Vamos falar muito sobre o clássico hoje, muito sobre a rodada que termina só na segunda-feira. Mas fazer o seguinte, vamos direto então ao estádio Orlando Scarpelli. O repórter Felipe Croix está ao vivo, vai trazer para a gente aí uma amostra de como é que está a movimentação das torcidas antes do clássico. Boa tarde, Felipe, conta tudo. Oi, Mancha, boa tarde para você, a todos ligados aqui no Clube da Bola. E olha o foguete, o pessoal está aí comemorando o primeiro clássico desse ano de 2024. E olha, a movimentação está grande por aqui, essa é a 9ª rodada do Campeonato Catarinense. E o pessoal já está por aqui, viu? Nós estamos na Rua Humaitá, uma das laterais aqui do estádio Orlando Scarpelli. Está indo lá o mascote do Figueirense cumprimentar a torcida. Hoje a expectativa são de 11 mil pessoas aqui no estádio. Vale ressaltar também aí para a torcida que os ingressos do setor C, que são as arquibancadas centrais descobertas, já estão esgotados, viu? Já acabou. Para a torcida visitante, torcida do Avaí também, ingressos esgotados, o que mostra que realmente os torcedores vão comparecer no primeiro clássico desse ano. Para a gente ter uma noção, viu? O Figueirense está na 3ª colocação com 12 pontos e o Avaí em 4º lugar, já na sequência ali do Figueirense com 11 pontos, coladinho no Figueira. O Figueirense segue invicto a 6 partidas, foram 3 vitórias e 3 empates. Já a última vitória do Avaí foi na 4ª rodada contra o Inter de Lages, lá na Serra Catarinense, onde o Avaí venceu por 3-2 no dia 31 de janeiro. O último clássico que aconteceu aqui no Scarpelli teve vitória do Figueirense, 4-1. Já o último clássico na ressacada, 1-0 para o Avaí. Mas é aquilo, né, Mancha? Clássico é clássico e a gente não pode dizer que tem um preferido, porque no clássico acontece de tudo. Vale ressaltar também uma informação importante para o torcedor. Hoje, para entrar aqui no Orlando Scarpelli, só vale o uniforme oficial do time, ou do Figueirense ou do Avaí. Não pode entrar com o uniforme de um outro time, como antes era permitido. Então, só pode entrar ou com o uniforme do Figueirense, ou com o uniforme do Avaí, ou então, é claro, com o uniforme do Brasil. Fora isso, não pode entrar com outro uniforme. E o pessoal segue na comemoração. Qual o palpite pro jogo? 2-0 Figueira e pau no cu do Avaí! Contigo aí no estúdio, Mancha. Ah, não. Tinha, né? Tinha que ter o bobo ali falar palavrão na TV ao vivo, mas vamos lá. Volta pra mim. Nem dizia o Miguel, volta pra mim. Tinha o bobo lá, né? Precisava falar o palavrão, não podia deixar só o placar dele. Fazer o seguinte, vamos pro intervalo e a gente volta. Fica aqui com a gente no Clube da Bola que a gente volta pra falar de clássico, falar de rodada do estadual. Tem jogo hoje, tem jogo amanhã e tem jogo segunda-feira. Não sai daí.